Podem sentar, irmãos. Meus irmãos, nós vamos hoje estudar o capítulo 6 da plataforma de Cambridge. E com esse capítulo nós começamos a estudar sobre os ofícios da igreja, especificamente o ofício do pastorado, ou como a confissão vai chamar, presbiterato. Esse é o nome, de fato, do ofício. Pastores são presbíteros. Na prática, nós fazemos uma distinção, né, de pastores presbíteros. Mas todo presbítero é pastor. E nós não temos como provar o contrário disso na Sagrada Escritura. O que acontece, e é o que nós vamos perceber a partir de hoje, é que existe uma distinção na prática desse pastoreio do rebanho. Há alguns que Deus chamou para liderança no sentido de governo. Paulo fala isso em Romanos capítulo 12. E a outros, a Escritura vai dizer que eles foram chamados e eles se dedicam ao ensino. Eles se afadigam no ensino da igreja. E é a esses que Paulo diz que são dignos de dobrados honorários. Então, desde aquela época, nós já percebemos que existia uma classe de presbítero, vamos dizer assim. Não era uma classe, mas a palavra agora é essa. Que dedicava tempo integral ao cuidado da igreja. E há outros que não davam tempo integral. Então, aí está a diferença. Esses que davam tempo integral eram chamados de pastores, porque eles estavam dedicados absolutamente em alimentar o rebanho, em cuidar do rebanho. Quando nós falamos a respeito disso, talvez alguns de nós estranhemos a linguagem que a confissão vai usar, porque ela não se limita ela não usa o termo que nós usamos hoje dentro das igrejas congregacionais. E talvez quando nós olharmos para esse estudo de hoje, a gente fica com a pulga atrás da orelha achando que isso é presbiterianismo. O que não é, né? Então, por exemplo, a confissão de Westminster chama os presbíteros de presbíteros regentes e docentes. Essa nomenclatura é muito estranha para o nosso meio. A gente desconhece basicamente esse tipo de trabalho do presbítero na igreja local, ou dos presbíteros, né, na igreja local. Mas nós vamos começar lendo Efésios, capítulo 4. E nós vamos ler a partir do versículo 11. Até o versículo 14. Efésios 4, do 11 ao 14. Muito do que nós vamos ver no capítulo 6, já vimos uma introdução a isso no capítulo 5. O capítulo 5 era bem curto, mas o capítulo 6 é bem longo. O capítulo 6 tem 6 pontos. Mas como nós já adiantamos muitas coisas no último estudo, há algumas coisas aqui que eu serei mais breve. Se algum dos irmãos não esteve presente no último estudo, é possível encontrar, eu acho, no canal da igreja, no canal do YouTube da igreja. Então lá estão estes estudos sobre a plataforma de Cambridge. Para os que estão nos visitando, alguns visitantes aqui hoje, o que é esse documento? A plataforma de Cambridge é um documento doutrinário de igrejas congregacionais do ano de 1648. Então, teólogos se reuniram ali para definir o que é o congregacionalismo em termos de governo da igreja. Todo o restante da teologia reformada segue a mesma tradição de Westminster. E quando nós, por exemplo, lemos a plataforma de Cambridge, no que se refere ao culto como parte da fidelidade da igreja
no governo, e nós lemos um outro documento de Westminster, que é o Diretório de Culto de Westminster, de 1645, então 3 anos antes, nós vamos perceber, se fizermos uma leitura atenta, que os dois documentos estão muito nivelados, porque há uma influência muito grande do Diretório de Culto de Westminster sobre a plataforma de Cambridge. Então, esses documentos dialogavam. Então, quando nós nos dispomos a estudar o congregacionalismo do século XVII, nós não podemos desprezar o que aconteceu em Westminster, inclusive na produção de todos os documentos de Westminster, que não foi só a confissão de fé. Tivemos a confissão de fé, 2 catecismos e o diretório de culto. Também depois o catecismo para crianças. Então foi uma produção riquíssima, que, curiosamente, pouquíssimos anos depois, foi abandonado pelas igrejas reformadas. Pouquíssimos anos, né? Então parece que é um ciclo histórico de que as denominações históricas elas vão abandonando a sua confessionalidade. E quando isso acontece, por causa do pragmatismo, o que é que vem depois? O que vem depois é esvaziamento, é esfriamento, é uma concepção doutrinária muito rasa da sua confessionalidade. Então isso vai acontecendo ciclicamente na história das denominações. Observe que em meados da década de 70, 60, no Brasil, o presbiterianismo era muito fraco. Hoje, majoritariamente, desponta no país como uma denominação reformada mais forte no país. Então, quando nós falamos de uma denominação reformada, ou denominações, basicamente temos 2, que seriam as mais fortes. A Igreja Presbiteriana, basicamente a IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil, e a Igreja Reformada do Brasil, a IRB. Né? A IRB tem uma quantidade de membros muito menor, infinitamente menor do que a IPB. Mas são as 2 denominações reformadas que mais despontam no país. Então, diga-se de passagem que quando nós falamos que somos congregacionais, o povo pergunta logo que tipo de congregacional é esse. Porque mesmo os presbiterianos, né, um dia desse conversando com um amigo estudioso presbiteriano, né, quando eu disse Martyn Lloyd-Jones era um congregacional, ele disse, você está enganado. Martyn Lloyd-Jones era um presbiteriano. Jonathan Edwards, John Owen era um presbiteriano. Então, foi bom teólogo é presbiteriano, independente. Se foi congregacional, era presbiteriano mesmo assim. Porque não tem nada fora, né? Não há salvação fora. Não, estou brincando, irmãos. Estou brincadeira. Inclusive, os livros publicados no Brasil, você pega um livro de um congregacional, que você vai olhar a biografia, quando é um puritano, diz puritano, não diz congregacional puritano. Né? Então, esse desconhecimento é muito generalizado. Então, uma vez conversando com um outro amigo, professor de História da Igreja, também presbiteriano, falando a ele desses documentos, de como algumas igrejas congregacionais do Brasil têm se interessado por essa tradição, ele disse, rapaz, para mim isso é muito estranho, porque isso não tem nada a ver com congregacionalismo no Brasil. Congregacionalismo no Brasil é outra coisa, não tem nada a ver com a Inglaterra, não tem nada a ver com os Estados Unidos. Callen não tinha diálogo nenhum com isso, então mostra mais uma vez um desconhecimento muito grande, inclusive do que aconteceu no Brasil e da teologia do próprio Callen. Callen era calvinista, Sara era calvinista. Obviamente, o trabalho deles não foi um trabalho da construção de uma confessionalidade minuciosa como o Westminster, mas foi um trabalho de plantação de igreja, trabalho calvinista. Mas em outra ocasião a gente vai lidar com isso. Então, para aqueles que estão chegando, esse é o contexto de tudo que nós estamos discutindo. Efésios 4, verso 11 até o verso 16, esse é o nosso texto. As Escrituras nos dizem, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro,
e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Vamos fazer uma oração? Senhor, nos ajude a compreendermos a Tua palavra e a crescermos na graça e no conhecimento dela. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na última ocasião nós consideramos basicamente o versículo 11 e tratamos sobre os ofícios extraordinários que Deus deu à igreja na era do Novo Testamento ou na era neotestamentária, ofícios extraordinários, apóstolos, profetas e evangelistas. O documento que nós estamos estudando, a Confissão de Fé, nos diz que esses ofícios cessaram. Eles eram específicos para o Novo Testamento. Apóstolos, profetas e evangelistas. E existem ofícios permanentes ou ordinários, pastores e mestres, nesse versículo, né? Os diáconos não são apontados aqui, porque aqui nós estamos lidando com ofícios e dons de ensino. E isso não cabe para o diaconato. Não é requisito para que alguém seja diácono que saiba ensinar, que seja apto para o ensino. Isso é um requisito para aqueles que vão pregar e vão ensinar a palavra de Deus. Então, a Confissão de Fé vai tratar disso de forma muito própria, dizendo o seguinte, aqui no ponto número 1 e 2. Veja, ponto 1, eu mandei esse documento no grupo da igreja, você pode ver aí, tá em PDF. Diz o seguinte: uma igreja sendo uma companhia de pessoas reunidas por pacto para a adoração a Deus. Primeira linha, eu volto aqui sempre nisso que, se os irmãos perceberem, esse documento vai repetindo ao longo de todos os capítulos. A igreja está reunida por pacto para a adoração a Deus. Então, não é meramente a preferência por um lugar, não é meramente gostar de frequentar um culto, não é meramente gostar de um pregador de uma igreja. É um pacto com aquela comunidade para a adoração. Quando alguém quer ser membro de uma igreja, ele não está meramente dizendo, eu quero ficar aqui. Ele está dizendo que quer estar em pacto com esse povo para adorar a Deus junto com esse povo, servindo a Deus junto com esse povo, servindo a Deus e servindo a própria igreja. Então, ser membro de uma igreja não é meramente dizer, eu gostei demais dessa igreja, achei ela tão bonitinha, eu quero ficar aqui agora. Pode até achar bonitinha, que bom que ache. Mas ser membro de uma igreja não é isso. Ser membro de uma igreja não é isso. Então, isso também desfaz a concepção de alguns quando ele diz assim, ninguém da igreja tem nada a ver com a minha vida. Diz, como assim? Como assim não tem a ver com a sua vida? Se você está em pacto com Deus, em pacto com esse povo, todas as vezes que você estende a mão para a bandeja e pega o pão e pega o vinho, você está reafirmando, eu estou em aliança com Deus e com os meus irmãos. Eu estou na família de Deus. Esse povo foi-me dado por Deus para a edificação de minha própria vida. E para que juntos, mutuamente, nos edifiquemos até a volta de Jesus. Então, este povo, minha igreja, tem tudo a ver comigo. Isso não quero dizer com isso absolutamente que todas as suas intimidades devem ser ditas para todo mundo na igreja. Os irmãos entendem, né? Não é isso que eu estou dizendo. Mas o cuidado de um membro para com o outro. Nós temos uma responsabilidade muito grande. E o crente congregacional tem uma responsabilidade muito grande por ser membro da igreja. E nós levamos muito a sério essa coisa de membresia. A maior parte das igrejas evangélicas no Brasil tem uma rotatividade de pessoas que congregam ali que nem o pastor sabe quem chega e quem sai. E ele não está nem aí para quem chega e quem sai. Ele só quer ver a bancada cheia. Ele não está preocupado com a saúde espiritual das pessoas. Ele está preocupado, permitam-me dizer,
com caixa da igreja. Com caixa da igreja. Com os bancos cheios. Com muitos eventos acontecendo. Isso não é igreja saudável. É até igreja, mas saudável não. Isso não é pastoreio saudável. Isso não é membresia saudável. Então o membro tem pacto com a sua igreja para adorar a Deus. E aí, continua aqui o primeiro ponto. Pode haver, então, a essência e o ser de uma igreja sem quaisquer oficiais. É muito curiosa essa frase, né? Pode haver uma igreja verdadeira sem oficiais, ou seja, a essência de uma igreja. Isso aqui mexe com o juízo da gente, né? Como assim? Mas a gente precisa entender o capítulo todo, né? Se você pegar só uma parte, você não entende o resto. Então, o que é que o documento está dizendo? Há igreja sem oficiais. E se o pastor for morto? E se os oficiais forem presos num país de alta perseguição? Acabou a igreja? Não. E os oficiais surgem da onde? Da igreja. Então, essencialmente, há igreja sem oficiais. Mas esta igreja não deve permanecer sem oficiais. Esse é o ponto. E aí nós vamos observar isso com base em Efésios 4. Mas o ponto continua. Visto que há tanto a forma quanto a matéria de uma igreja, o que está implícito quando se diz que os apóstolos ordenaram presbíteros em todas as igrejas. Vamos entender esse ponto. Atos 24, 23. Eu acho que essa referência está errada. Atos 20, irmãos. Vamos ler aqui Atos 20, a partir do 13. Que é quando Paulo chama os presbíteros para uma conversa. Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assos, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra. Lucas falando isso, né? Quando se reuniu conosco em Assos, recebemos-lo a bordo, fomos a Mitilene. Dali navegamos no dia seguinte, passamos de fronte de Quios. No dia imediato, tocamos em Samos, e um dia depois chegamos a Mileto, porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Observe um detalhe aqui, viu? Os presbíteros da igreja. Da igreja de onde? De Éfeso. Então a igreja de Éfeso tinha um colegiado de pastores, presbíteros. Não era um homem só, eram vários. Esse é o primeiro detalhe. Verso 18. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de anunciar coisa alguma proveitosa e de vou-lo ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o espírito de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, nada considero minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho
da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei, pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje. Estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar o desígnio de Deus. Atendei por vós, por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja do Deus vivo, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Pesado nessa palavra. Paulo está dizendo, vai se levantar a gente para desviar o povo, e alguns de vocês aqui também, vocês que são pastores hoje, vocês vão desviar o povo. Verso 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendando-vos ao Senhor a palavra de sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dado que receber. Tendo dito estas coisas, ajoelhou-se e orou com eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. Observe que quem planta esta igreja em Éfeso? Os irmãos lembram? Quem planta a igreja em Éfeso? Paulo. E esses presbíteros surgem de que igreja? Da igreja de Éfeso. Então, antes deles serem presbíteros, a igreja só tinha um apóstolo, mas não tinha presbítero. Então, há igreja sem ofícios. Diga, pastor. 14, 23. Eu acho que é esse o texto que eu queria. Aí. Aqui, perfeito. É isso mesmo. Obrigado, pastor. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Veja como é interessante essa frase, irmãos. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Então as igrejas elegem os presbíteros, assim como em Atos 6, volte lá, 6, versículo 3. O texto vai nos dizer: mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, os quais encarregaremos desse serviço. Aqui é o surgimento do trabalho diaconal. A igreja também não tinha diáconos, mas nós não podemos dizer que não era igreja. Era igreja. Mas as demandas, as necessidades vão fazendo com que uma igreja tenha ofícios. Quando uma igreja não tem presbíteros, porque não existem homens qualificados no seu meio, essa igreja está com um sério problema, não apenas na falta de vocacionados para o presbiterato, mas está com um sério problema de masculinidade. Um sério problema de masculinidade. Porque a maior parte das características para os ofícios são morais. A maior parte são características morais. Então, se isso está em falta, isso é uma tragédia dentro de uma igreja. Isso é uma tragédia. Que, felizmente, em muitos lugares é uma realidade. No segundo ponto, irmãos, o texto vai nos dizer na confissão: no entanto, embora os oficiais não sejam absolutamente necessários para a simples, observe o termo, a simples existência das igrejas, quando são chamados, geralmente são para a saúde da igreja. E, portanto, o Senhor Jesus, por sua eterna compaixão, nomeou e ordenou oficiais, o que ele não teria feito se eles não fossem úteis
e necessários para a igreja. Tendo ascendido ao céu, ele recebeu dons para os homens e deu dons aos homens, dos quais os oficiais da igreja são justamente considerados não pequenas partes. Observe o que diz esse artigo. Os oficiais não são pequenas partes, ou seja, eles não são partes de pouca importância na igreja local. Embora a simples existência de uma igreja possa ser real sem oficiais, a existência de oficiais não significa que deve ser menosprezada pela igreja, pelo contrário, muito valorizado, porque a existência de oficiais é uma bênção de Deus para a igreja. Principalmente oficiais que são fiéis. Vamos abrir um texto aqui em Jeremias 3:15. Eu gosto muito desse versículo. Jeremias 3, versículo 15. Está aqui projetado. Será que podemos ler juntos? Dar-vos-ei, pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com... Esse texto está falando de líderes do povo, de modo mais geral, não de pastores no sentido do Novo Testamento. Mas ele é um texto que exemplifica algo muito importante. Primeiro, que é uma bênção de Deus quando Deus dá homens para a liderança da igreja. É Deus quem dá. Então Deus promete isso. Eu vos darei pastores. Então quando Deus não está dando, essa igreja está debaixo de uma severa disciplina de Deus. Isso é problemático. A segunda coisa que nós aprendemos aqui é que Deus dará esses pastores segundo o seu coração. Ou seja, esses homens serão fiéis ao próprio Deus. Eles terão uma vida piedosa. Eles serão crentes. Básico, né? Um pastor crente. O pastor tem que ser crente, né? Eu me lembro quando fui examinado para o pastorado, aí na parte dos exames morais, né? O conselho de pastores, um pastor me perguntou: você é crente? Minha esposa estava do lado, eu disse: é melhor o senhor perguntar a ela. E ela vai lhe dizer se eu sou ou não. Mas esse é um requisito básico. Básico. Por quê? Porque, tristemente eu falo, que dentro dos seminários teológicos há até bons estudantes de teologia, mas que não são crentes. E são esses que vão para os púlpitos. São esses que vão assumir as igrejas. Eles sabem até a Bíblia. Sabem até interpretar o texto. Conhecem a história das doutrinas, a história da igreja. Mas eles não têm um compromisso real com Cristo. Lá na frente isso vai gerar um problema. Das duas, ou ele vai se converter, ou o ministério vai desmoronar e vai acabar com a igreja também. É notório vermos problemas muitas vezes em muitas igrejas, irmãos, e aqui eu preciso fazer uma advertência aos irmãos. Uma advertência não, um conselho, né? Uma aplicação. Há certos indivíduos que afirmam ter o ministério pastoral e receberam até a imposição de mãos de pastores de uma denominação, seja ela qual for, que eles têm um rastro de destruição por onde passam. Todas as igrejas por onde eles passam, há um rastro de destruição. E o que mais me impressiona é sempre essa nova igreja que vai convidar esse indivíduo a não olhar para os seus antecedentes ministeriais. Da onde ele veio, por que ele saiu de lá. Por que ele saiu de lá? O que foi que aconteceu? Muitos crentes, e talvez assim eu oro para que vocês entendam o que eu vou dizer, mas muitos crentes entram numa visão tão romântica, dizendo assim: não, mas eu creio que Deus muda. Aí você vai arriscar, viu? Eu também creio que Deus muda. Eu creio que Deus muda as pessoas. Mas se o indivíduo pastoreou 4 igrejas e por onde ele passou, ele destruiu a vida de 4 rebanhos, e a igreja elege aqui esse indivíduo
ela está correndo um grande risco. Igrejas muitas vezes começam a eleger indivíduos por questões pragmáticas, irmãos. Vamos trazer esse pastor porque ele é daqui da cidade. Vamos trazer esse pastor porque X, em termos salariais, já basta para ele. Esses são critérios perigosíssimos. Perigosíssimos. Porque aqui e acolá a gente vai escutando histórias, né, que acabam desembocando em problemas gigantes para uma igreja local. E depois ela não sabe sair da teia que caiu e ela mesma armou. Porque ela não está entendendo o que é o ministério pastoral e não só apenas o pastor efetivo, aqueles que serão presbíteros da igreja. Porque olha o critério aqui seguinte, que serão, segundo o meu coração, e vos apacentem com conhecimento e inteligência. Requisito básico para alguém chamado por Deus para dirigir o povo. E aqui não estamos falando de formação acadêmica. Estamos falando de questões espirituais. Um homem que tenha conhecimento das coisas de Deus e tenha inteligência para guiar o rebanho. Porque se este não tiver, e essa inteligência não girar em torno de várias coisas, vai ser outro problema também. Porque se você tem um pastor que ele não tem nenhum preparo, por exemplo, para lidar com questões administrativas da igreja, vai ser um problema. Se ele não tem conhecimento para lidar com questões básicas na igreja, que não estão relacionadas apenas ao ato de pregar, mas várias outras questões na igreja, a igreja terá problema. Então, a igreja precisa observar tudo isso, inclusive naqueles seminaristas que estão dentro dela. Então, é um processo. Os oficiais nascem da igreja. E a igreja deve experimentá-los. E agora vai outra aplicação aqui para os irmãos. Uma igreja que tem seminaristas, mas eles não pregam porque a igreja não quer ouvi-los, essa igreja não entendeu a importância do ministério pastoral. Amém, meus irmãos? Porque quando a igreja meramente diz, não, a gente gosta de ouvir o pastor, porque o pastor ele tem bagagem, a gente gosta, e esses meninos estão começando agora. E essas criaturas, pobres criaturas, elas vão ser treinadas aonde? Se não é na igreja local? É na igreja local. E ele sobe aqui para pregar e o pastor fica ali com um papelzinho anotando, para depois meter o pau nele. Só vem cá, eu vou dizer antes que a igreja lhe diga. Você diz ai demais, você repete a mesma coisa, você gagueja, você não disse que você prometeu, e eu faço isso, viu? Você já começou reclamando, dizendo que tinha pouco tempo para pregar. Mas eu vou começar aqui porque eu só tenho tanto tempo, o pastor me deu tanto tempo. Já começou errado. Você está errado. Você tem que estar pronto para pregar no tempo que você tem. Se o pastor lhe der, você tem 5 minutos para falar. Você diz, irmãos, graça e paz, Jeremias 3,15, lê o versículo, Deus nos abençoe. E desce. Porque você entende, o pregador tem que ter poder de síntese. Ele tem que ter capacidade para falar 1h30, mas para falar 10 minutos. E fazer isso com ética. Não é reclamando, mas eu só tenho tantos minutos, não vai dar tempo, só deu para eu falar isso, irmãos. Eu tinha muita coisa para dizer, isso é uma fala soberba, né? Isso é uma fala soberba. Aí o pastor chama o seminarista, mete a tesoura, pare com isso. Mas se ele não for treinado na igreja local, ele vai ser treinado aonde? Mesmo que quando ele desce, um irmão bate no ombro dele e diga assim, meu amigo, eu nunca ouvi uma pregação tão ruim na minha vida como eu ouvi hoje. Ele tem que aprender também a suportar críticas. E essa é uma forma segura de um pregador ser formado. Um pregador é formado não no seminário, ele é formado na igreja, irmãos. Na igreja. Ofícios são formados na igreja. O seminário forma um estudante de teologia. Mas o ministro, um presbítero, um pastor, é formado na igreja local. É aqui que ele é forjado. Então a igreja tem que suportar. E ouvi-los. E se for bom, pastor. Não fique também elogiando demais seminarista, não, que não dá certo, não. Seminarista tem que dar muita asa, seminarista, não. Diga ao pastor, o menino foi uma bênção, viu?
né? Segundo ponto aqui, nós lemos sobre a importância desses ofícios. No terceiro ponto, nós vamos ler o seguinte. Esses oficiais eram extraordinários ou ordinários, a exemplo de extraordinários apóstolos, profetas e evangelistas, dos ordinários presbíteros e diáconos. E aí continua. Os apóstolos, profetas e evangelistas, como foram chamados extraordinariamente por Cristo, seu ofício terminou com eles mesmos. Acabou. Assim como não tem mais sacerdote. Acabou. Não tem mais profeta. Em termos de ofício. Acabou. Não tem mais apóstolos. Acabou. Não tem mais evangelistas, como no primeiro século. Acabou. Não há nenhuma evidência que isso se perpetua. Alguns pegam o texto de Efésios 4 e dizem assim, mas está na Bíblia. Mas está na Bíblia também, sacerdotes, não está? Está na Bíblia, sumo sacerdote também, não está? Está na Bíblia que Samuel tinha uma escola de profetas, não está? Você encontrou já alguma no nosso tempo? Aqui é uma escola teológica para formar profeta. A gente chama o seminário de casa de profetas, né? Mas no sentido metafórico, não no sentido literal. Ninguém se forma profeta no seminário. Bacharel em profecia, não tem, né? Não tem. Então esses ofícios cessaram e por isso nós não admitimos esse tipo de ofício na igreja. Então, aqui não tem apóstolo, nunca vai ter. Não tem profeta, nunca vai ter. E não tem evangelista no sentido do Novo Testamento. E nunca vai ter. Porque esses ofícios cessaram. E isso deve ficar muito claro para nós. E o texto continua. De onde é que Paulo orienta Timóteo sobre como conduzir as administrações da igreja? Não dá nenhuma direção sobre a escolha ou condução de apóstolos, profetas e evangelistas ao ministério. Essa frase é maravilhosa. Porque a confissão está dizendo, Paulo não recomenda Timóteo a colocar as mãos sobre pessoas para que sejam ordenados apóstolos. Nem profetas. Unge profetas aí. Deus mandou Eliseu fazer isso, né? Deus mandou Elias fazer isso. Unja profetas. E aí Elias vai lá e unge Eliseu. Mas Deus não manda, Paulo não diz em nome de Deus a Timóteo, ele faz o seguinte, ordene aí apóstolos, profetas e evangelistas. Isso não acontece. Presbíteros, diáconos. Essa é a recomendação de Paulo para Timóteo. Então o texto continua. E quando Paulo estava para deixar a igreja de Éfeso pela última vez, ele não confiou o cuidado de alimentar a igreja a nenhum outro, mas aos presbíteros dessa igreja. A mesma recomendação Pedro dá aos presbíteros. Vamos ler o que Pedro diz? 1 Pedro 5. Versículo 1 em diante. Isso é uma besteira, né? Então vem com um amigo meu, enquanto passei tempo sem vê-lo, eu disse, pastor, tudo em paz. Esse pastor não, agora eu sou bispo. Eu disse, mas rapaz, deixa a tua besteira. Tu é o mesmo Toninho de antigamente. Bispo, presbítero, pastor, são termos sinônimos no Novo Testamento. São termos sinônimos, né? Então, o pessoal fica, às vezes, fazendo diferença de termos que são sinônimos, né? Um certo preciosismo que não existe nas Escrituras. Verso 1, capítulo 5. E aqui a gente vai falar um pouco da natureza do presbiterato ou do pastorado. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Então, Pedro também se considera um presbítero. E o que é que significa presbítero? Significa ancião.
E a origem do presbiterato não é no Novo Testamento, é no Antigo. Porque Moisés também separa anciãos para guiar o povo no Antigo Testamento. Então a origem do presbiterato é muito antiga. E a origem do diaconato também. A origem do diaconato é lá no sacerdócio, no Antigo Testamento. Né? Aqueles que serviam no templo. Né? O povo fica hoje querendo ser levita, né? O cantor é levita e tal. O levita limpava os excrementos dos animais depois do sacrifício. O levita não quer fazer isso hoje na igreja. Né? Levitas eram sacerdotes, ali tinham mestres também na arte de ensinar, mas na arte também de cuidar das coisas terrenas da igreja no Antigo Testamento. E isso tem implicações para o diaconato. Na verdade, esses ofícios no Antigo Testamento apontam para Cristo. E Cristo governa a sua igreja através desses ofícios que também apontam para ele, voltam para ele. O presbiterato e o diaconato apontam para Cristo, porque Cristo é chamado de diácono no Novo Testamento. E também é chamado de pastor no Novo Testamento. Então esses ofícios são a derivação de Cristo. E eles se desenvolvem para a glória desse Cristo. Então aqui Pedro continua dizendo, no verso 2, veja que o termo presbítero e pastor é um termo sinônimo. No verso 2 ele diz, pastoreai, os presbíteros devem pastorear o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Veja os primeiros critérios. Ninguém deve ser pastor porque está constrangido a fazer isso, por parte de pessoas humanas. Pessoas humanas não, pessoas, né? Toda pessoa humana. Por parte de pessoas. Nenhum tipo de constrangimento deve fazer um homem permanecer no ministério, do ponto de vista humano. Ele deve fazer isso de boa vontade. Ele deve querer ser pastor. É o que Paulo vai dizer lá em 1 Timóteo. Aquele que aspira, que deseja o pastorado, excelente obra almeja. Então tem que querer. Essa conversa que muita gente fica falando por aí, eu não queria não, mas Deus me levou. No fundo tem que querer, porque senão não tem a vocação. Pode ter resistência, pode ter teimosia, mas o desejo está lá. Pode ter medo. Eu mesmo tinha. Mas o desejo está lá. Então é critério. Deve ir de boa vontade. Porque se não quiser estar pastoreando, é um sério problema para aquela criatura e para a igreja. Irmãos, eu estou aqui, mas eu não queria estar não. E aí o rebanho responde como? E por que a gente quer então ficar aqui? Se os presbíteros não querem estar aqui, por que a gente vai querer estar aqui? Se os presbíteros não querem estar na reunião de oração, no culto de doutrina, na escola dominical e no culto à noite, por que o rebanho vai querer estar? Por que vai querer estar? Se os presbíteros não estão envolvidos na obra da igreja, no aconselhamento do rebanho, na evangelização, no aconselhamento, por que a igreja vai querer se envolver se os líderes não estão envolvidos? Como é que vai andar a obra do Senhor? Se aqueles que o Senhor chamou para estar na frente não têm interesse de estar ali. Então, se alguém está em um ofício, mas não tem o interesse de permanecer nele, deve renunciar ao ofício. Deve renunciar para o bem de sua própria alma e para o bem da igreja. Não tem outra resposta, irmãos. Não tem como ter outra saída para isso. Se alguém entende que Deus não chamou, meu irmão, não vá. Não vá. Porque o ministério pastoral, o presbiterato, é o lugar mais perigoso do mundo para alguém que não tem a vocação. Veja o que ele continua dizendo. Nem por sorte da ganância. Ou seja, ninguém pode estar relacionado ao ministério porque tem alguma sede de poder, avareza, fome de dinheiro, quer enricar, quer dominar as pessoas, que ganância pode se referir a isso no contexto. Não apenas a questão financeira, mas a questão do poder de domínio sobre a vida de outros. Então Pedro está dizendo, isso não é a característica de alguém verdadeiramente vocacionado para o pastorado. Um homem ganancioso também causará sérios problemas à igreja. Porque as motivações do seu coração são pecaminosas. Ganancioso e visionário são coisas totalmente diferentes. O visionário, um pastor visionário é aquele que quer o crescimento da obra, crescimento do rebanho, em todos os termos.
Inclusive em número. Porque a gente não precisa ter medo de número. Não tem que ter numerofobia. Não é? Nada garante que uma igreja muito pequena, quase morrendo, é fiel. Nada garante. Nada garante. Também nada garante que uma igreja aí, uma mega igreja é fiel. Nada garante. Mas a Escritura nos diz no livro de Atos que a igreja crescia. A igreja crescia. A igreja não deve estar obcecada pelo crescimento, buscando fórmulas, eventos, para que cresça o número. A igreja não deve estar obcecada com isso. O que a igreja deve fazer? O que é para fazer? A obra de Deus. E quem acrescenta é Deus. Não é isso que Atos diz? Deus vai acrescentando a igreja, acrescentando, acrescentando, acrescentando. Né? Deus vai abençoando e a igreja vai crescendo. Em vários termos, inclusive em problemas. Né? Porque quanto maior o ajuntamento de gente, mais dificuldade vai ter. Mas essa é a vida da igreja e quão sem graça seria se não tivesse bronca para o pastor. Né? Pedro está dizendo, tem que ir de boa vontade. Meu irmão, sabe por quê, irmãos? Porque se não for de boa vontade, se não tiver a disposição do coração, a convicção, Deus me chamou, não vai permanecer de pé no dia mau. Não vai permanecer de pé. Não vai permanecer de pé no vendaval. Porque vem vendaval. Porque vem dificuldade. Então o que é que o ganancioso vai fazer? Se ele consegue tirar toda a lã das ovelhas, ele pega a lã e parte. Eu já vi pastor vender a igreja com os crentes dentro, viu? Vender para outra denominação. Porteira fechada, como eles dizem. Tem 80 crentes, tem um prédio, tem um terreno, tem um acampamento, é X. E o que vai pagar? Toma. Na outra semana tem outro pastor no púlpito. O que é que está acontecendo aqui? Não, eu comprei. Já pensou? Não é negócio longe não, viu? É na região da gente aqui, viu? Na região da gente aqui. Versículo 3. Nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Modelos do rebanho. Isso aqui precisa ser compreendido, né? Porque eu me lembro que uma vez examinando um candidato, eu perguntei, você acredita que um pastor deve ser modelo para o rebanho? Ele disse, de jeito nenhum. Olhando somente para Cristo. Eu digo, pois o apóstolo Pedro estava errado. Porque ele diz para os pastores serem modelos para o rebanho. Ele diz. Obviamente, há coisas que fogem o domínio do pastor. Fogem o domínio do pastor. Não é? Então, deu a doida na esposa do pastor, ela desviou. A culpa não é dele que ela desviou. Ela abandonou Cristo. Né? Ele pode ter feito muito mal a ela, mas abandonar Cristo, apostatar da fé, a culpa não é dele, não. Um filho desviou, a culpa também pode não ser dele. Porque é uma questão de relação particular entre uma pessoa e Cristo. Então, coisas paralelas podem acontecer na vida de um pastor que não desqualificam para o ministério. Ele foi abandonado. Isso não desqualifica para o ministério. Mas se este homem não é fiel a Deus, inclusive no cuidado de sua família, aí, irmãos, é outra coisa. Aí é outros 500. Pedro vai dizer aqui que além de ser um modelo, um exemplo, ele não deve ser dominador. E os crentes da nossa época estão acostumados com isso, com pastores que dominam. Dominam. Uma vez um crente veio falar comigo e disse, pastor, eu não sei qual é o carro que eu compro. Se eu compro uma Toro ou uma SW4. Eu disse, eu vou saber. Irmão, você é meu pastor. Eu digo, sim, mãe. Mas não, eu não sou um guru. Tudo te faltará. Só não vai faltar oração, que eu vou orar por você. Né? E vou aconselhar. Mas o resto... Um pastor não é um guru. Ele não tem que estar dominando a vida das pessoas. Você vai para tal canto, você vai comprar uma casa em tal lugar. Não compra casa, não. Compra um apartamento. Bota dinheiro na bolsa de valores. Esse não é papel de um pastor. Numa conversa, ele pode até aconselhar um irmão que está em alguma dúvida. Mas um pastor não é um guru. Ele não é um guru. E muitos tomam posse disso, né?
para oprimir pessoas. Há uma inclinação, não, uma prática, essa é a palavra, em muitas igrejas neopentecostais, vocês já ouviram isso, chamado de cobertura espiritual. Então, pastor, eu vou sair dessa igreja, eu vou para outra, porque aqui não tá, mas você vai ficar sem a minha cobertura espiritual. Você não tem a minha bênção. Aí o crente que foi formado, às vezes, ignorantemente, que foi formado naquele contexto de misericórdia, eu não vou ter mais a bênção do pastor. E agora que eu não tenho mais a cobertura espiritual do pastor? E agora o que é que vai ser na minha vida? Meus irmãos, isso não é evangelho, isso não está em lugar nenhum da Escritura. Hã? Isso que dá não conhecer as Escrituras. Porque eu não tenho domínio sobre nenhum crente. Nenhum pastor tem domínio sobre nenhum crente. Ele é um pastor que guia por exemplo e por ensino aqueles que o Senhor confiou a ele, não por domínio. Porque, veja o versículo 4. Cristo é o supremo pastor. Então, quem é um pastor terreno? É um mero auxiliar de Cristo. Ele não faz discípulos para ele. Ele não está trazendo pessoas para ele. O trabalho dele é levar pessoas a Jesus. Ele não recebe glória. Ele não quer glória. Ele quer levar as pessoas a Cristo. A Cristo. Eu já disse a vocês em outra ocasião aqui, torno a dizer, a prática natural, muitas vezes em muitas igrejas, chegou o aniversário do pastor, bota uma cadeira para ele aqui e a gente vai cantar o culto todinho para ele. Fica ele e a esposa. Imaginei minha esposa aqui. Não, nunca, viu? Nunca. Esse hino nós vamos cantar, a gente vai dedicar ao pastor. O culto do... Como é? O culto de aniversário do pastor. Não tem esse culto, irmãos. Dirige. Não tem esse culto. Mas o que é que isso faz? Isso vai inflando o ego, né, do homem, né? E as pessoas vão tendo essa necessidade de idolatria. Eu não quero dizer com isso também que uma igreja não deve amar o pastor. Não é isso. Mas amar de modo bíblico, né? Honrar de modo bíblico. Quando nós lemos aquele texto de Atos 20, ali é o texto mais importante sobre como a igreja deve honrar um pastor. Aquele povo abraça Paulo, chora com Paulo, e aquelas lágrimas ali são de agradecimento. Aquele povo está dizendo muito obrigado por ter cuidado de nossas vidas. Você foi uma bênção no nosso meio. Deus usou você como um instrumento grande em suas mãos para nos abençoar. Ali a igreja está honrando o seu líder, honrando, não idolatrando. Mas a igreja soltou Paulo e disse, vá, meu irmão, vá em paz. Deus está lhe levando, vá em paz. Né? Não jurou ele de morte, não disseram que ia morrer, vai se acabar tudo agora. Não teve nada disso. Meu irmão, vá em paz. O Senhor está lhe levando, vá em paz. Até quando um profeta se levantou depois, se enrolou no cinto e disse, o dono desse cinto vai ser preso em Jerusalém. A Paulo disse, sou eu. Né? Diferente das profecias de hoje, aquela profecia não mudou a certeza de Paulo, porque Deus estava levando ele. Se fosse hoje, Deus está me dizendo para eu não ir. Porque eu vou estar preso, né? Eu vou ficar preso lá, então não é para eu ir, não. Deus está me livrando. Paulo fez o contrário. Eu sei, mas eu vou, porque o Senhor me chamou para isso. É uma coisa séria, viu? Mas vamos lá. Deixa eu dizer aqui algumas coisas a vocês. Muitas igrejas atuais, ou quase todas, desvaloriza o ofício dos presbíteros e tratam isso com pouca importância. É normal as igrejas no nosso tempo, na nossa era, valorizarem muito mais a eleição de um pastor do que a eleição dos presbíteros. Quando uma igreja vai eleger presbíteros ou reeleger, a igreja deve encarar isso de forma muito séria, em oração, em jejuns, da mesma forma o pastor. Uma igreja não deve convidar um pastor por causa do currículo, por causa da aparência, por causa da oratória. Ela deve convidar porque o Senhor a dirigiu para isso, deu todos os sinais para isso. O que nós precisamos de um ministro é isso. E nós estamos orando para que Deus mostre quem é o homem. Quem é o homem? Quando Deus mostra, a igreja sabe, irmãos. A igreja sabe. E a igreja vê Deus dirigindo todas as coisas. E Deus abençoa a vida daquela igreja. Assim também é no presbiterato.
Vamos voltar lá para 1 Timóteo, nós vamos ver as qualificações dos presbíteros ali. Em que momento? Boa pergunta. Felipe perguntou aqui em que momento a igreja deve pensar na eleição de presbíteros, né? Ou novos presbíteros. Vamos lá. Eu acho que, Felipe, que existem alguns momentos sensíveis que a igreja deve saber, deve pensar nisso. O primeiro, quando a igreja está crescendo e o número de presbíteros não suporta mais o número do rebanho. Porque geralmente presbíteros dão tempo parcial, não integral à igreja, né? E mesmo um pastor sozinho não consegue fazer tudo o que deve, mesmo que uma igreja tenha 100 pessoas, né? A luta para visitar todo mundo, atender todo mundo, as demandas que acontecem repentinamente, né? Você tem uma agenda, mas você tem outra agenda que é a agenda de Deus. O pastor tem uma agenda, mas tem a agenda dele e a agenda de Deus. A agenda de Deus é mais lotada do que a minha. Então vão surgindo demandas incontroláveis. Então, qual é a função dos presbíteros aqui? É pastorear junto com o pastor. No tempo deles, nas possibilidades deles. Então, esse é o primeiro ponto. A igreja está crescendo muito. Então, precisamos pensar em presbíteros, ou mais um presbítero, a depender do número da igreja e da demanda que está acontecendo. Uma outra ocasião, quando presbíteros são jubilados. Então, presbíteros foram jubilados, ou um presbítero foi jubilado. Precisamos de mais um homem. Então, precisamos eleger um presbítero. Quando presbíteros se mudam, saem da igreja, vão para outra cidade. Vão para a glória também, são promovidos. Né? É interessante porque tem igreja que presbíteros que já morreram já estão no hall de membros, né, da igreja. Isso é uma onda da igreja, meu Deus. Deus tenha misericórdia do povo. Pastor em memória. É estranho, né? Mas tem. Foi, eu tirei o irmão. Foi, tirei o irmão. Aí o povo me perguntou, mas pastor, você tirou o irmão? Eu digo, mas o irmão está na glória. Você tirou o irmão, pastor do Gui? O irmão está com o Senhor já. Né? Tá bem melhor que a gente. Então, essas são demandas que a igreja precisa observar e orar, né? Principalmente quando a igreja está crescendo, a igreja deve começar a orar. Senhor, nos dê mais líderes. Levante, mostre esses homens, prepare esses homens. Mas aí entra um outro ponto importante a partir dessa fala de Filipe. A igreja não deve se apressar em ordenar. Esse trabalho deve ser um tanto quanto lento. Então, esses homens devem ser preparados. Mesmo que eles tenham dons, não conhecem o ofício, não conhecem muitas vezes a dinâmica da igreja, né? As peculiaridades da igreja. Há certas coisas que só os oficiais sabem por trás das cortinas. A igreja não sabe e nem precisa saber. Então ele precisa ser preparado teologicamente, ministerialmente. Como é que faz isso? A igreja observa, o pastor observa, os oficiais observam, e esses irmãos começam a ser treinados. Inicialmente, sem saberem. Porque quando você está sabendo é outra coisa, né? Inicialmente sem saberem. Mas depois sabendo. Visitação com o pastor, aconselhamento não dá porque não dá, né? Mas certas visitas ordinárias, não visitas extraordinárias, e tem visitas extraordinárias que são questões muito particulares do pastor com o rebanho. Mas visitas normais, ordinárias, começam aí com o pastor. Eu me lembro que há alguns anos eu estava treinando um seminarista, seria ordenado ao ministério. Eu disse, essa semana você vai fazer uma série de visitas comigo. Você vai fazer 20 visitas comigo essa semana. Ele disse, tá certo. Ele estava muito empolgado, né? E a primeira visita foi na casa de uma mulher que ela viu seu marido ser assassinado na sua frente num restaurante. Uma crente.
ela estava em estado de choque, numa posição fetal. Uma situação terrível, muito difícil. Ela estava dopada, de vez em quando ela lembrava da cena e começava a gritar e saía quebrando tudo e batendo em todo mundo. Foi a primeira casa que a gente foi. Aí antes da gente entrar, ele disse, pastor, eu falo o quê? Eu disse, você não fala nada. Você só vai ficar comigo. Ele está certo. E aí entrei, a moça não estava na sala, a família trouxe, e ela ficou me ouvindo, e ela ficava em posição fetal no sofá e ficava se balançando para frente e para trás. Daqui a pouco ela olhou no meu olho e começou a gritar, e veio para cima de mim, ficou assim, gritando. O seminarista do meu lado, se tremendo, ele disse, misericórdia, Jesus. E aí eu comecei a aconselhá-la, orei com ela, coloquei ela de volta no sofá, e fizemos a visita ali em torno de 35 minutos. Quando a gente saiu, entrou no carro, eu liguei o carro, ele estava do meu lado, ele não falava nada, só ficava parado olhando para frente, assim. Até a outra visita. Quando eu parei na segunda casa, ele fez, como é aí, pastor? Eu disse, esse é um outro caso difícil. É um homem que não é crente, a esposa é membro da igreja, ele está com câncer no pâncreas, está em estado terminal, possivelmente a última semana de vida dele. Aí ele fez, tá certo. Eu falo o quê? Você não fala nada. Você só vê. Tá certo. Preguei para o homem, preguei. O homem começou a chorar deitado na cama, não tinha mais voz. Em um momento eu disse, você entendeu o que eu disse? Ele balançou a cabeça, positivamente. Você quer receber Cristo como seu Salvador? Ele balançou negativamente. Eu disse, você tem certeza disso? Ele balançou a cabeça positivamente. Saímos da casa. 2 dias depois esse homem morreu. Ele disse a mim, pastor, como é que aquele homem escuta o evangelho desse jeito e não crê? Eu disse, é o pecado, meu irmão. Mas vamos em outra casa. Quando ele disse isso, ainda estávamos no dia da visita, né? O homem não tinha morrido. Fomos em outra casa. Também era um homem em estado terminal, câncer. Marido de uma mulher da igreja, uma irmã da igreja. Os filhos crentes. Isso já era 6 horas da noite, eu acho 6h30 por aí. Entramos na casa, ele estava no quarto, na parte de baixo da casa, em cima da cama, com várias cobertas, estava muito frio e estava calor. E a situação ali era iminente. A esposa disse, pastor, daqui para amanhã ele morre. O estado aí já é uma questão de tempo. E eu acho que de poucas horas, talvez. Pode falar, pastor. Quando eu me sentei na cadeira daquele quarto, poucas vezes me ocorreram isso, eu tive muita convicção de que aquele homem ia crer. Eu não tinha falado nada ainda. Mas eu tive muita convicção que aquele homem ia crer. E eu disse a ele, disse o nome dele, eu só vou lhe falar 3 coisas. Sobre a criação, sobre o pecado e sobre a salvação. Só vou falar 5 minutos para o senhor. O senhor pode me ouvir? Ele balançou a cabeça positivamente. Eu falei exatamente 5 minutos. Aquele homem estava chorando. Eu disse, você crê no evangelho? Com muita dificuldade na sua voz. Ele olhou para mim muito rouco e disse, eu creio em Jesus Cristo como meu Salvador. 2 meses depois, esse homem morreu. Esse seminarista também viu. Hoje esse seminarista é pastor. Hoje, ele me disse essa semana, pastor, você não sabe do valor daquela semana. Só foi uma semana que ele saiu comigo. Você não sabe do valor daquela semana e tudo que eu aprendi ali, em tudo. Até quando você estava calado ouvindo o povo falar, eu estava aprendendo ali com aquilo. Por isso que eu disse, irmãos, um seminário não faz pastores. É uma igreja que faz. É um pastor mais novo andando do lado de um pastor mais experiente. E vendo como o trabalho é feito. Como o trabalho se alicerça em cima da oração, da doutrina, do ensino, das relações, das visitações.
Não há outra forma de termos pastores fortes se eles não são gerados das entranhas da igreja. Quando nós temos muitos anos numa igreja sem o nascimento de vocacionados, a gente precisa orar com muita intensidade, irmãos. Senhor, os campos estão brancos e nós precisamos de ceifeiros. Levante ceifeiros para a sua seara. O Senhor nos ensinou isso. E nós precisamos orar, 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 orar. E nos alegrarmos quando o Senhor levantar. Uhum. 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 Também, também. Eles devem ser observados pela igreja, testados pela igreja, não apenas as suas habilidades naturais, mas a sua disponibilidade para servir, né? Então, um oficial, ele deve chegar mais longe do que a igreja. E aquele candidato ao ofício também deve enxergar mais longe quais são as necessidades. Então, observamos questões, muitas vezes, muito naturais em pessoas no rebanho, que nos despertam a curiosidade de saber se aquela pessoa é vocacionada para determinado ofício, seja o ensino, seja o diaconato da igreja. Então, aquela pessoa que gosta de servir, que gosta de cuidar das coisas do Senhor, das questões temporais, que se preocupa com os crentes enfermos, em socorrê-los, porque o dom de misericórdia, dom de socorro, está muito ligado ao ofício diaconal. Não é exclusivo do ofício diaconal, que uma pessoa que não tem um ofício diaconal pode ter. Dom de misericórdia e socorro. São dons espirituais. São dons espirituais. Mas alguém no diaconato não pode ocupar esse ofício sem esses dons. Como não pode ocupar o ofício de presbiterato sem o dom de governo e de ensino. Não é porque a pessoa é simpática, não é porque a pessoa é inteligente, não é porque ela estudou, não é porque ela fez faculdade, é se ela tem os dons que o Espírito Santo dá para que ela ocupe aquela função na igreja. Então, os dois devem ser experimentados e a igreja vai observando. Paulo vai dizer nesse contexto, né, que não seja neófito. O presbítero não seja novato, não seja novo na fé, não seja imaturo. Isso não se relaciona meramente à idade, porque Timóteo era jovem. Timóteo tinha na casa dos 30 anos. Isso significa maturidade espiritual, mental. Então, alguém muito imaturo estará enredado no laço do diabo, é o que Paulo vai dizer. Vai ser tentado pelo diabo e vai se ensoberbecer, né? Basta dizer agora que é diácono. Ponto. Foi diácono, não pisa nem na terra mais. Né? Já anda levitando assim no meio da igreja, porque é diácono. Não, né? O contrário, né? Acho que devia... quando você vai para o ofício, se você já tinha o peso da obrigação da humildade, quando ocupa o ofício, esse peso é muito maior. Né? Então a igreja deve ser treinada também a testar essas pessoas. E a igreja deve ter alguns cuidados. Por exemplo, em ficar instigando talvez pessoas a determinados ofícios precipitadamente. Chamando alguém que não está no ofício de meu diácono, meu presbítero, meu pastor. Isso pode atrapalhar a caminhada dessa pessoa. Porque ela vai alimentando certa soberba no coração. A igreja muitas vezes diz sem má intenção. E às vezes é porque está vendo alguma coisa realmente que parece que aquela pessoa tem vocação para aquilo. Mas o problema é quem está recebendo. Quem está recebendo? Como é que ela está lidando com aquilo? Então, muitas vezes, por exemplo, da mesma forma, um jovem pregador deve ouvir poucos elogios. Porque ele pode ter muita dificuldade com os elogios. E já, ele está dizendo assim, o que a igreja quer mesmo é que o pastor saia e eu assuma. Irmãos. Agora, é assim mesmo. Não vê não, a igreja fica doidinha, rapaz, quando eu estou pregando. A igreja não aguenta mais o pastor.
Que a igreja quer mesmo que o pastor saia ou assuma. Aí ele começa a botar na cabeça isso, daqui a pouco ele começa a botar na cabeça que o pastor está perseguindo ele. Está me perseguindo, nunca mais me deixou pregar. Me deixava pregar, agora nunca mais deixou pregar. Já faz um mês que eu não prego. Nunca mais eu preguei. E começa a colocar essas bobagens na cabeça. Então, o que é que acontece? Não sabe lidar com elogios. Elogiar não é pecado. Mas como a pessoa recebe, isso é que pode ser muito prejudicial. Mas lá em 1 Timóteo 3, que é o texto que a gente vai ler, oxe, já é essa hora, hein? Meu Deus. Ainda estou na introdução. Veja, no versículo de número 2, concernente aos presbíteros, né? Na próxima quinta a gente vai estudar sobre diaconato. É necessário, portanto, que o bispo, a ideia de bispo aqui também é supervisor, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a própria casa e criando os filhos sob disciplina com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Se você perguntar, a maioria das igrejas, se quando ela foi ordenar o último pastor, ela foi na vizinhança perguntar como é que ele era como vizinho, certamente 100% não foi. Porque muitas vezes não está preocupado com esse critério. E os de fora diziam o que dele? E esses outros critérios aqui, por exemplo, não dado ao vinho. O que nós temos hoje, muitas vezes, vergonhosamente, no nosso meio, são pessoas dizendo-se ser vocacionadas e são quase alcoólatras. Destemperados. Não apenas no consumo das coisas, mas nas suas ações também. Homens violentos, que muitas vezes ocupam a cadeira pastoral de uma igreja, mas batem na sua esposa em casa. A esposa passa semanas sem vir na igreja porque está roxa. Não estou dizendo que eu não conheço não, viu, irmãos? É o que eu conheço. Homens violentos e que se encapsulam de uma aparência mansa diante da igreja. Lobos com veste de cordeiro. O texto vai dizer que o pastor deve ser cordato, inimigo de contenda, não avarento. O pastor não pode ser um homem brigão. Ele não pode ser um homem brigão. Ele deve ser um líder firme. Brigão não. O pastor não pode ser um homem mal educado. Ele tem que ser um homem gentil com o povo. Coisa ruim, toda vez que você vai falar com o pastor, você leva uma patada. O pastor deve tratar com respeito o rebanho, com firmeza, mas com respeito. Que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Isso aqui também deve ser levado em consideração quando nós pensamos em alguém para indicarmos esse candidato para o ministério pastoral ou para o presbiterato. Ou para o presbiterato. O ofício não conserta ninguém. O ofício não conserta ninguém. Não neófito. Não seja novato. Irmãos, nós precisamos considerar isso, porque alguém pode ser muito talentoso, mas muito talentoso, e ser muito inexperiente, e colocar ele no ministério é uma desgraça para a vida dessa criatura. É melhor esperar, não é o momento. Não é o momento. Pode ser muito talentoso no ensino, pode ter uma retórica muito boa, pode ter uma oratória excelente, pode ser muito inteligente, boa formação, bem educado, mas se é imaturo, a igreja deve observar e talvez seja melhor esperar. Para que não levantemos as nossas mãos precipitadamente. Veja o 7. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Depois, o texto passa a falar sobre
o ministério diaconal, né? Aqui. Nós vamos tratar na próxima semana. Os critérios para o presbiterato são esses: critérios morais e critérios de dons didáticos aptos para o ensino. É claro, evidentemente, quando alguém que tem vocação, de fato, ou mesmo aquele que não tem, que olha para esse texto, ele pergunta: e quem será? E quem se enquadrará nisso aqui? Essa é uma pergunta importante. Quem é maduro em tudo isso aqui? Na igreja. A grande questão do texto não é que uma pessoa deve ser ou precisa ser amadurecido em todas essas áreas. O pastor vai amadurecendo também na sua caminhada, né? Ele precisa amadurecer na sua caminhada. Ele precisa se tornar mais paciente na sua caminhada. Ele precisa ensinar melhor à medida que ele vai ficando mais velho. Isso é um critério básico. Ele precisa ser melhor entendido pelo seu povo à medida que ele está mais tempo na igreja. Porque no começo é tudo muito complicado. Você não sabe como é a pessoa. Você não conhece o jeito da pessoa. Mas à medida que ele vai vivendo com o rebanho vai aprendendo com tudo. Com o olhar, com um conselho, com uma recomendação, com uma repreensão. Repreensão de várias formas, até quando ele não diz nada. A igreja olha e diz: a gente já entendeu o que é. Então o pastor vai amadurecendo. Quando eu falo pastor aqui, presbítero, viu? Ele vai amadurecendo. Então o critério aqui não é ser 100% maduro em todas as questões, mas ele está no caminho do amadurecimento. Então há questões, obviamente, morais que são reprováveis. Se ele não governa bem sua casa, isso é reprovável. Se ele é um homem brigão, isso é reprovável. Ele vai brigar no ministério, ele vai brigar com os crentes. Ele vai brigar com os crentes. Aqui e acolá, escuta uma história de um crente que se levantou quando o pastor foi lá e deu um murro nele. Pastor UFC. Manso, um homem manso. Que é capacitado não por ele mesmo, mas pelo Senhor a suportar afrontas. A dar face ao que fere. A virar ao outro lado. A esperar que Deus dê as respostas necessárias no tempo devido. Um pastor é um homem manso. Mas ser manso não é ser mole. Ser manso é controlar sua força. Isso é ser manso. Não é não ter força. O último ponto aqui para a gente terminar, irmãos. 2 minutos eu termino. Sexto ponto. E visto que tanto pastores como mestres são dados por Cristo para o aperfeiçoamento dos santos e edificação do seu corpo. O santos e corpo de Cristo é a sua igreja. Portanto, consideramos pastores e mestres como oficiais da igreja, e não o pastor da igreja e o professor apenas das escolas, embora reconheçamos com alegria que as escolas são legais, proveitosas e necessárias para o treinamento em boa literatura ou aprendizado. Como pode depois ser chamado para o ofício de pastor ou professor na igreja? O que é que o documento está nos ensinando? Parece aqui que a distinção que eles estavam em mente é o seguinte: aquele pastor que está mais dedicado ao ensino, obviamente, mas a questões práticas no pastoreio do rebanho, na visitação, na condução, em aconselhamento, e outros que estão mais voltados para o serviço do ensino apenas e não para essa pragmática pastoral. Os dois aqui parece pelo documento que são ministros de Cristo, ordenados ao ministério pastoral, porque ele chama de oficiais da igreja. Então também pode haver distinções no trabalho pastoral dos pastores, na variedade de pastores numa igreja. Então vão ter pastores que vão ter maiores habilidades para o ensino e não para questões mais práticas, né? Eles vão estar mais lá no escritório, não no chão da fábrica. Mas estes são necessários como aqueles também são. A igreja precisa de mestres, precisa de teólogos. A igreja precisa do pastor que vai atrás da ovelha ferida, do crente enlutado, do crente que está doente, das famílias quebrantadas. Então são dons distintos e diversos. Isso é uma riqueza para a igreja, irmãos. Isto é uma riqueza.
Então não devemos pegar uma pessoa que tem dons para determinada área e forçá-lo a trabalhar em outra área, porque não vai dar certo. Então, se você pega uma pessoa que tem dons específicos para o trabalho de ensino, e você diz assim, você vai plantar uma igreja lá não sei aonde, não pode não dar certo. Porque aquele irmão não tem dons específicos para aquilo. Ele não tem o perfil para aquilo. Então, quando você tem o perfil de um plantador, você tem alguém empreendedor, você tem alguém visionário, você tem alguém que tem uma percepção macro das coisas, você tem alguém que se relaciona muito bem com as pessoas, e às vezes você tem alguém que tem um dom de mestre e é uma pessoa introspectiva, tímida, mas que fala muito bem quando fala com o povo, mas que é muito difícil para ele falar no particular. Mas ele tem dons para aquilo. E o outro tem dons para aquilo outro. Né? Então isso é algo importante ser observado também na igreja e valorizado na igreja. Não existe apenas uma forma. Um pastor deve ser exatamente assim sempre, todos eles, nunca mudar, para sempre, eternamente. Deus chama pastores, chama presbíteros com dons específicos. Há aqueles que Deus chamou para o governo, como Paulo disse em Romanos 12:8. Para a liderança. Então, eles vão estar dedicados à liderança do povo, mas eles não vão ter aquela versatilidade para pregar para a igreja. Eles ensinam, eles vão, mas se eles puderem não ir, eles preferem não ir. Então, prefiro cuidar de outras coisas. Prefiro cuidar do pastor em outras áreas, do cuidado da igreja em outras áreas. Estes são chamados na confissão de presbíteros regentes. Daqueles que cuidam da liderança, mas não estão envolvidos no ensino direto da palavra de Deus. Alguma dúvida, irmãos? Diga, né? Uhum. Essa questão do trabalho está relacionada a outra recomendação do mesmo versículo, que é que ele deve ser sóbrio. A questão do vinho ali está relacionada realmente à bebida. À bebida. Mas no quesito ser sóbrio, ele deve ser sóbrio em todas as coisas. Deve equilibrar todas as coisas. Né? Agora vamos para uma questão prática. E a Bíblia nos mostra questões que jamais podem ser violadas, mas ela nos mostra também o alvo pelo qual nós devemos trabalhar para ser. Mas nós podemos, ou vamos, melhor dizendo, muitas vezes cair contra aquilo. Vamos lá na questão da sobriedade. Um pastor deve descansar? O que é que vocês acham? Sim. Ele deve ter uma folga semanal? Sim. Ele deve ser rígido com isso? Sim. E se um irmão morrer na segunda-feira? E se outro irmão morrer na outra segunda-feira? É. É. Tenho um amigo pastor, quando ele foi assumir a igreja, na primeira assembleia, ele disse: meus irmãos, a minha primeira recomendação é ninguém morra na segunda. Nenhum irmão, por favor, não morra, é minha folga. E não, ninguém morra nas minhas férias. Né? Porque crente gosta de morrer na férias do pastor e na segunda-feira. Brincando, irmãos. Mas o que é que eu quero dizer com isso? São questões incontroláveis. Questões incontroláveis. Então o pastor está lá de férias, viajou, a coisa mais linda diante de Porto de Galinhas. Ele está tomando água de coco, comendo um peixe assado com limão. Aí liga alguém: pastor, mataram meu filho agora, pastor. Eu estou desesperado aqui, o que é que eu faço? Irmãos, o que é que esse homem faz? Ô, irmão, estou de férias, vamos orar aqui, viu? Mas Deus está com a senhora. Vou ligar para os presbíteros, eles vão aí. Ele pode até ligar para os presbíteros, né? Mas vão lá, mas eu estou chegando. Eu estou chegando. Ele não tem o que fazer. Ele tem que ir. Então, muitas vezes é difícil conciliar o que é para um pastor fazer no seu descanso com as necessidades que surgem da igreja. Então, você tem, por exemplo, casos que são inevitáveis para o pastor.
Então ele chega em casa, ele trabalhou o dia todo, ele visitou de manhã, ele atendeu de tarde, ele veio para o culto de noite, chegou em casa 10 horas. Essa criatura só quer comer, tomar banho e dormir. Mas um crente manda uma mensagem: pastor, preciso falar com você, eu posso ligar? É urgente. O que é que esse homem diz, irmãos? Manda aquela mensagem automática do WhatsApp. Amanhã, a partir de 8 horas da manhã, às vezes aquela pessoa está numa situação, às vezes não é, às vezes é drama, mas às vezes é uma situação desesperadora. E eu sei lá, eu mesmo confio não, eu sei lá como a criatura pode fazer, irmãos, no estado de desespero, e eu dizer assim, vou atender não, né? Principalmente quando é um crente da igreja que geralmente não está falando comigo toda semana. Então quando liga, não liga por qualquer coisa, é algo sério que está acontecendo. Então, a situação de um pastor é extremamente delicada. Então, ele está lá. Na segunda. Vamos lá, vamos dizer que a folga dele é na quarta-feira. Ele está lá na terça-feira, chegando em casa, acabou o culto de oração. No dia, a folga dele na quarta-feira. E é aniversário do filho dele à noite. Vai ter uma festinha para o filho dele à noite. Mas é quando ele chega em casa, ele recebe um telefonema: pastor, o diácono José morreu. É um exemplo, viu, varão? A cara de Vânia ali. Dá um abraço nele, Vânia. Não é uma profecia, não. Pastor, ele morreu. E você pode vir aqui, tá um desespero aqui. Aí o pastor faz o quê? Ele passou o dia todo trabalhando, mas ele tem como fazer outra coisa, irmãos. Ele vai dizer à viúva: irmã, eu tô cansado, irmão. Trabalhou o dia todinho, irmão. Tenho condição de ir, não. Pense em mim, irmã. Irmãos. Ele não tem condição de fazer. Ele vai. Por isso, para ser esposa de pastor, tem que ter certo dom também, viu? Ele, ele vai. Aí ele tá lá e muitas vezes o pastor organiza o velório, fica com a família a noite toda. Se lembra que na quarta-feira de noite é o aniversário do filho dele, viu? De manhã ele faz a cerimônia fúnebre. Ele chora com a família, abraça. Ele chora pelo irmão que ele perdeu. Um parceiro de ministério que ele perdeu. Ele lamenta por isso, mas de noite ele tem que estar no aniversário do filho dele. Ou você acha que ele tem que desmarcar o aniversário do filho dele? Só se morrer o filho. Ou ele. Mas de noite ele tem que estar lá. E ele tem que abraçar o filho e dizer: parabéns, meu filho, Deus te abençoe. Se alegrar e sorrir. E a igreja não deve achar estranho quando vê a foto dele sorrindo. Como é que o diácono morreu, o pastor está sorrindo? Não deve achar estranho, irmãos. Porque a Bíblia diz: chore com os que choram e se alegrem com os que se alegram. Mas como é que o pastor está sorrindo? Se o irmão morreu. Mas a Escritura ensina isso. Então, primeiro, o pastor tem que ser alvo de muitas orações do rebanho. Porque as suas emoções, elas são uma montanha russa. Uma montanha russa. Ele pode estar vivendo uma alegria tremenda aqui, daqui a pouco ele recebe uma notícia que leva ele lá para baixo. Então, muitas vezes é difícil para ele controlar também a questão do seu próprio descanso, mas é recomendável que a igreja fique no pé dele. Pastor, tenha cuidado, para ele estar se lembrando, né? Tem um bocado aqui que é assim comigo. Hoje mesmo me mandaram mensagem. É. Então, isso é importante, porque a igreja está pastoreando o pastor também. Você precisa parar, você precisa descansar, você precisa oxigenar sua mente, suas emoções aí também. Não só com o pastor, mas com qualquer presbítero da igreja. Então, às vezes não é fácil dosar essa sobriedade no trabalho. Agora, o outro lado. Existem aqueles que adoecem, né? Que contraem a doença do trabalho. Eles ficam obcecados pelo trabalho. Eles estão de folga, não é as demandas que chegam, ele vai atrás das demandas. Ele está de férias, ele vai atrás das demandas. Ele já sai de férias dizendo assim para os presbíteros: qualquer coisa ligue para mim. Né? Qualquer coisa ligue para mim. Eu já tinha um amigo que dizia, juntava os presbíteros antes de sair de férias e dizia: irmãos, qualquer coisa, não liguem para mim. Vocês resolvam, vocês são os pastores da igreja, eu vou descansar. Né? Ele falava isso brincando, né? Na brincadeira com eles. Mas existem aqueles que ficam obcecados. Então, esses trazem muito prejuízo para a sua vida e para a vida de sua família. E para a vida da igreja. Porque isso é muito ruim.
Vai chegar um momento em que ele vai despencar fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, né? E isso não pode e não deve acontecer. Amém? Mais alguém? Sim. É verdade. Ligue também, ligue também. É, é verdade. Testemunhe, né? Isso é um fato, viu? Que o Oswaldo falou, é muito importante. É claro que um pastor, ele escuta com muita atenção aos sofrimentos do povo, né? Os problemas. Mas ele também quer ouvir as vitórias. Pastor, deu certo, viu? Deus me abençoou. Deus reverteu o quadro. Meu tratamento está indo bem, eu estou melhor. Isso alegra, né? Às vezes o pastor sai. Já aconteceu várias vezes comigo, irmãos. Sair de uma visita muito difícil, triste muitas vezes, e entrar no carro, chegar um WhatsApp de um irmão. Pastor, deu certo, viu tal, Deus deu vitória. E você recebe uma injeção de encorajamento, né? E Deus vai fazendo, Deus vai fazendo isso na hora certa, né? Então Deus também usa a igreja para encorajar o pastor quando os membros contam as bênçãos recebidas ao seu pastor. Isso é uma bênção, né? Para mim é uma bênção. Deus é muito bom com a gente, tanto em compartilhar os sofrimentos com os irmãos, como compartilhar as vitórias, as bênçãos, as conquistas dos nossos irmãos. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pelo estudo da tua palavra. Ensina-nos, instrui-nos, para que amadureçamos nessa caminhada de conhecimento das Escrituras e a aplicação delas à nossa igreja. Te agradecemos pela vida dos nossos visitantes nessa noite. Que o Senhor os abençoe, os ajude, os guarde, que eles sejam ricamente abençoados pelo Senhor. Porque nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe os nossos visitantes também.